Quero fazer engenharia, mas vou para uma faculdade pública ou particular? Esta é uma pergunta muito comum para quem quer ingressar na graduação. Mas quais são as principais características de cada uma dessas instituições? Pública é melhor do que particular? Se liga nesse vídeo porque eu vou te passar aqui uma comparação completa sobre universidade particular e universidade pública para a engenharia. Se liga aí! Fala galera, Gustavo Viana em mais um vídeo, canal Engenheiro Júnior. E neste vídeo vou te apresentar uma comparação completa sobre cursar engenharia em faculdade pública e particular. Será mesmo que tem diferença na formação profissional? Mas olha, antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você clicar no botão aqui embaixo, no botão de curtir. Sim, sua curtida é muito importante, pois ela pode levar esse vídeo para outras pessoas que estão na mesma dúvida que você. Então é só curtir aqui embaixo. Um outro recado importante, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui para não perder os vídeos que eu estou postando semanalmente sobre engenharia, sobre universidade, sobre os desafios na graduação. Então já faça sua inscrição aqui embaixo também, beleza? E bora pro vídeo. E para falar desse assunto que é sempre tão comentado, primeiramente, gostaria de dizer que os argumentos levantados nesse vídeo se tratam inteiramente das observações que eu tive ao longo da minha jornada como um estudante. Atualmente, estou aí no 5º ano da Faculdade de Engenharia Eletrônica pela UTFPR, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, ou seja, uma universidade pública. Porém, também pude acompanhar a jornada de diversos colegas em faculdades particulares. E é importante ressaltar nesse vídeo aqui que não necessariamente todas essas características que eu vou estar pontuando, que vão ser apresentadas aqui, elas irão retratar inteiramente as instituições. Então, tanto as públicas quanto as privadas, elas possuem aí suas características em uma média, né? Mas esse vídeo trata aí de um resumo das realidades que em média os estudantes costumam vivenciar dentro dessas universidades. Bom, creio que a principal diferença entre a faculdade particular e a faculdade pública está nas mensalidades. Enquanto a universidade pública não possui mensalidade, pois a oferta do curso é totalmente custeada pelo governo, pelo Estado, as universidades particulares você deve pagar aí todos os meses uma mensalidade para poder estar realizando o curso. Um ponto que acaba pesando é que as mensalidades elas costumam aumentar conforme você vai avançando no curso aí ao longo da sua graduação nas universidades particulares. E para engenharia aí, as melhores universidades particulares, elas possuem um valor aí de mensalidade bem alta. Então, geralmente, são universidades bem caras de estar cursando. Essa é a principal diferença aí para iniciar entre as duas universidades, tanto pública quanto particular, que é o pagamento. Outro ponto que diferencia a universidade pública da particular está na forma de ingresso. Como ingressar em cada uma dessas universidades? Bom, para que você ingresse em uma faculdade pública, é necessário prestar vestibular, uma espécie de concurso que busca selecionar os candidatos para preencherem as vagas das universidades e que elas costumam aí ter um alto nível de concorrência. Então as universidades públicas, elas fazem uma seleção por meio de vestibulares que possuem alta concorrência devido à alta quantidade de pessoas que fazem as provas. Então às vezes aí, na maioria dos casos, né, as pessoas elas têm que se dedicar até um pouco além para estar estudando e se preparando para as provas das universidades públicas. Uma das principais provas de ingresso para as universidades federais é pelo Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio, mas também tem outras provas aí no nosso Brasil, que é a FUVEST, a prova da Unicamp, então tem diversas outras aí para entrar em universidades públicas. Já para universidades particulares, há também provas, mas elas costumam ser bem mais tranquilas devido a uma menor concorrência e também pelo fato de você querer pagar pelo seu curso aí, né? Então, algumas particulares de renome possuem uma maior concorrência, porém é algo muito comum nessas universidades, é que existem as chamadas para as vagas remanescentes que surgem aí após as desistências dos alunos que fazem a matrícula ou que passaram, né, nas primeiras colocações, mas que não iniciam o curso. Então as universidades particulares elas costumam ter diversas chamadas, então é muito mais tranquilo assim o processo para que você ingresse na universidade particular.
Bom, falando agora sobre o quesito de infraestrutura, de maneira geral, as faculdades particulares, elas oferecem uma estrutura superior às públicas. Isso se deve ao fato aí principal de que, por ser uma instituição privada, faz parte do negócio investir em qualidade, em infraestrutura para atrair mais alunos. Então, investir nos laboratórios, investir aí nas salas de aulas, em computadores, em toda uma estrutura para que os alunos eles sejam atraídos para estudar na universidade particular. Em contrapartida, quando nós olhamos aí para a infraestrutura das universidades públicas, ela costuma ser inferior do que a da particular. Porque é muito comum, né, ver nas universidades públicas, até por serem universidades mais antigas que as particulares, salas de aulas com carteiras antigas, às vezes faltam alguns computadores. Então isso se deve ao fato também dessas instituições públicas, elas terem que fazer processos de licitações para fazer a aquisição de equipamentos. E por sua vez a gente sabe aí, né, que um processo de licitação ele é demorado e nem sempre a qualidade é um requisito prioritário. Às vezes o requisito mais prioritário ali é o custo, o valor no qual a empresa tem uma melhor oferta aí que está fazendo uma licitação. Mas como eu comentei anteriormente, esse vídeo aqui, né, eu estou passando algumas características, mas que elas são assim gerais. Mas por exemplo, para a minha universidade, a UTFPR, que é uma universidade pública, a minha universidade ela possui uma infraestrutura excelente, é totalmente nova e muito boa, tem prédios novos, tem aí em todas as salas data show, então varia muito de universidade para universidade, mas de forma geral as universidades públicas elas têm uma infraestrutura menor que as particulares. Um ponto muito positivo na infraestrutura das públicas está nos restaurantes universitários. Grande parte dessas universidades elas possuem o RU, o restaurante universitário. E nesses restaurantes os valores pagos pelos estudantes nas refeições são bem baixos aí, algo em torno de R$ 2,50, R$ 3,50 aí para almoçar, por exemplo. Então são valores subsidiados pelo governo, onde o estudante ele paga somente uma parte da refeição, algo que nas particulares acaba não existindo, tendo então aí uma despesa maior com alimentação quando comparado com as universidades públicas. Uma coisa também que acaba sendo diferente da universidade pública e da particular é a questão dos horários. As pessoas que entram na universidade particular, teoricamente elas vão conciliar trabalho com estudos em sua grande maioria. E por isso nas universidades particulares elas oferecem aí aulas em meio período, então só no período da manhã ou somente no período à noite. Algo que não costuma existir muito aí, principalmente na engenharia, né? Nos cursos de graduação em engenharia, nas universidades públicas que costumam ser integral. Então você acaba tendo aula de manhã, aula à tarde, às vezes aula à noite e tem que se dedicar inteiramente aí por conta dos horários, né? Por ser período integral. Então fica bem complicado e bem difícil para você conciliar estudo e trabalho. Então é muito comum que pessoas que preferem e que precisam trabalhar, elas partam aí para uma universidade particular ao invés da pública. Bom, agora falando sobre formação profissional, a formação dos alunos, dos estudantes. As universidades públicas, por conta de ser período integral, por conta dos estudantes estarem ali 100% dedicados somente ao estudo, à formação, então ela costuma ter aí, a universidade pública, um nível de exigência maior com relação à universidade particular. As universidades particulares, isso não quer dizer que tenha um nível de exigência baixo, mas em uma média assim, de forma geral, as universidades públicas elas possuem um nível de exigência muito maior do que da universidade particular. Isso se deve também ao fato de que o aluno ele tem muito mais tempo para estar estudando, então para estar se dedicando às matérias, e é natural que aí os alunos eles costumam, né, das universidades públicas ter mais tempo de estudo diariamente, até mesmo do que os estudantes que estão nas universidades particulares, porque geralmente precisam conciliar trabalho com o estudo. Falando sobre um ponto que sempre entra em pauta quando a gente fala de universidade pública e particular, são as greves. Sim, se você pretende entrar numa universidade pública, pode ser possível aí que você venha a encarar algumas greves e isso acabe te atrasando um pouco do seu período aí de formação. Isso acontece porque as universidades públicas elas são formadas por funcionários públicos e é comum existir greve, mas em contrapartida, na minha experiência na UTFPR,
Eu entrei na UTF-PR em 2017, tô saindo agora em 2021 e eu não precisei encarar nenhuma greve de professores, de servidores ao longo desse tempo. Então, assim, vai variar muito, mas costuma ter sim greve quando comparado com a universidade particular, onde não existe greve, onde é uma instituição privada e aí é meio que descartado essa ideia de greve por parte das universidades particulares. Um ponto que eu acredito que é um fator negativo nas universidades particulares está em algumas travas burocráticas que acabam sendo colocadas para os alunos. Principalmente quando você reprova em uma disciplina, em uma matéria, que você tem que pagar a sua DP. Então, além de você pagar as mensalidades, você tem que pagar valores extras para poder fazer as disciplinas reprovadas. Costuma existir também aí, se você precisa de uma declaração da secretaria, precisa pagar. Então, é um ponto muito negativo das universidades particulares. Pode ser que existam universidades particulares que não efetuam essas cobranças, mas é muito comum e na universidade pública não costuma ter isso, porque você tem um livre acesso aí a declarações. Se você reprovar, você simplesmente se matricula novamente na matéria e refaz ela e não tem essa necessidade de pagar por mensalidade nem pagar por valores extras. E um ponto que eu acredito que acaba favorecendo muito a universidade pública é a possibilidade dos estudantes adquirirem experiência prática dentro da universidade. Lógico que os estudantes das universidades particulares, eles podem adquirir experiência e muitas das vezes adquirem já no mercado de trabalho, pois tem, se conciliam o trabalho com o estudo, mas os estudantes das universidades públicas, eles costumam aí ter projetos extracurriculares, como empresas júniores, como Baja, Aerodesign, equipes de competição, que vão competir com outras universidades. Então tudo isso permite ao estudante da faculdade pública, e que não é tão comum nas universidades particulares existirem esses processos, esses projetos. Isso permite ao estudante da universidade pública que ele adquira uma experiência e tenha e consiga uma base bem sólida dos conceitos que são aprendidos na sala de aula e aplicados na prática, no dia a dia. Então eu falei sobre alguns aqui, mas também existem aí monitorias, iniciação científica, linhas de pesquisa nessa área de iniciação científica, o que acaba de fato trazendo mais bagagem para o estudante de engenharia quando ele faz parte aí de uma universidade pública e que não é tão comum nas universidades que são particulares esses tipos de projetos. Bom, e falando sobre mercado de trabalho, Gustavo, você acha que no mercado de trabalho a distinção hoje de universidade, o nome da universidade importa, se é uma universidade pública, particular? E na minha opinião, a resposta é sim. Pelo que eu acompanho, eu vejo que você que está saindo da universidade, principalmente nos primeiros anos de formação, eu acredito que depois de um tempo, quando começa a nivelar os níveis de experiência, isso muda totalmente. Mas nos primeiros anos aí de formação, eu vejo que no Brasil faz muita diferença você ter uma universidade pública no seu currículo. Isso muitas das vezes é por conta de uma interpretação que nem sempre é verdade, porque existem bons estudantes nas universidades públicas, mas existem estudantes ruins nas universidades públicas. Assim como nas universidades particulares, existem bons estudantes, ótimos estudantes das universidades, mas também existem estudantes ruins. Mas, assim, eu vejo que no mercado, atualmente, quando você sai da universidade, a universidade pública, o nome dela no currículo, ela acaba tendo muito mais peso do que uma universidade particular, e você pode estar saindo aí na frente quando for concorrer a uma vaga de estágio, uma vaga de trabalho, então acaba agregando mais, principalmente no início de carreira, para o mercado de trabalho, você ter aí a universidade pública no seu currículo. Esse ponto dá para ser reforçado principalmente pelos números e pelos rankings de melhores universidades. Eu vou estar colocando aqui na tela o ranking da Times Higher Education, é um site que faz aí o ranqueamento sobre as universidades da América Latina, quais são as melhores universidades da América Latina. E aí, fazendo um rápido filtro no site mesmo, é possível verificar as melhores universidades de engenharia no Brasil. Então, como vocês podem ver aqui, dentre as 10 melhores engenharias do Brasil, apenas uma universidade é particular,
que é a PUC do Rio Grande do Sul. E o restante das universidades aí são todas instituições públicas. Então, principalmente por esse fato, né, de as universidades públicas, federais, estaduais serem bem ranqueadas dentro das avaliações, isso acaba refletindo no mercado, né? Então, subentende-se que a universidade pública ela possui ali um profissional recém-formado com uma formação um pouco mais embasada e mais sólida do que o profissional que sai da universidade particular. Mas calma. Olha, isso não quer dizer que o estudante que sai da universidade particular ele é ruim. Não é isso. Pelo contrário, eu costumo dizer que você é quem faz a sua universidade. Então, independente se você está numa federal, se você está numa particular, se você está numa particular top ou até numa Unisquina, você é quem define a qualidade. Lógico que o ensino, os professores, a instituição ela tem um papel importante nisso, mas vai de você procurar sempre se aprimorar. E uma dica que eu dou para você que está na faculdade, independente da instituição ser pública, privada, é que você procure sempre se expor ao maior número de experiências profissionais que te favoreçam. Porque a gente sabe que, embora a gente tá ali na universidade estudando, se formando, ali é só uma base. E o que realmente interessa, né, o que realmente vale a pena para o mercado é você ter conhecimentos, ter experiência e saber de fato fazer o trabalho em determinada área da engenharia. Então, isso é muito importante, tá certo? Então é isso, pessoal. Numa análise geral, as universidades públicas e privadas elas possuem as suas características. E aí vai de você decidir se você prefere ingressar em uma pública ou em uma particular. Então vai depender muito de fatores aí como se você precisa trabalhar ao longo da sua jornada como um estudante, se você tem disponibilidade, né, para estar estudando em período integral, se você muitas das vezes está disposto até mudar de cidade para poder ir para a faculdade pública, ou se você, né, tem a possibilidade de poder pagar uma universidade particular. Então isso depende muito aí da realidade de cada um. Mas de maneira geral, reforçando aqui o recado, tudo depende muito de como você leva aí a universidade e principalmente aí das suas atitudes, das suas ações como um estudante. Então procura sempre se dedicar e dar o seu melhor, beleza? Pessoal, esse foi o vídeo, agradeço muito pela sua atenção, então não se esquece de deixar o curtir, curte aqui esse vídeo, dá o seu like e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!